Olá, vamos para a nossa quarta indicação para o português escrito. Hoje trataremos sobre locução. Locução é então a expressão composta por duas ou mais palavras, e com equivalência igual a uma palavra, com significação específica. As locuções são classificadas conforme a sua função na oração. Oração, lembrando que é qualquer enunciado com a presença de verbo. Então, as locuções são compostas por duas ou mais palavras, e as palavras que compõem as locuções devem sempre ser escritas separadas uma da outra. Eu realizei aqui um quadro com ortografia de locuções. Este quadro, então, vai trazer exatamente o que significa a palavra ortografia. Orto é correto, certo, grafia é escrita. Então, a escrita correta das locuções. Todas? Não serão todas. São as que mais se verifica as pessoas fazerem uso, né, na parte escrita, e escrevem de forma incorreta, né, porque juntam todos os termos, né? Então, como a gente já verificou, a locução composta por dois ou mais vocábulos, todos estes vocábulos devem ser escritos separadamente. Então, nós temos aqui na coluna da esquerda os exemplos com locuções e com alguns detalhes inseridos, né? Porque possuem outras palavras que são praticamente idênticas, mas que, dependendo da forma que são escritas, terão significação diferente e aí já não mais serão locuções. Mas de qualquer forma, foram colocados aqui para que a gente tenha conhecimento sobre isso, né? A coluna da direita traz a significação das locuções e dos demais exemplos. Então, verifica aí, locução, primeira locução, de repente. Verifique a ortografia ali, né, que é o modo como se escreve. Ela significa repentino, inesperado, imprevisto. A outra locução seguinte, com certeza, olha, forma da escrita, ortografia. Certo e evidente, certamente é a significação de com certeza. A seguinte, a partir de, significação de agora em diante, a começar de. A seguinte locução é em frente, né? Lembrando que, sendo locução, todos os termos componentes dessa locução são escritos separadamente um do outro. Então, é em, preposição, e frente, né? Que seria aí o substantivo, mas não vem ao caso isso. O fato é que tem que ser escrito em separado, em frente. Significa frontal ou adiante, né? E vamos voltar então para a coluna da esquerda e verificar que a locução em frente é diferente de em frente advindo do verbo enfrentar. Verifique que quando for o verbo é escrito todo junto e ainda muda a segunda letra ali, né? Para fazer o som adequado. É em frente, né? Do verbo enfrentar. Significa aí, então, atacar de frente, encarar, né? A seguinte é ao invés de, que tem sentido contrário, lado oposto. A seguinte é a fim de, que significa propósito, finalidade. Podemos ver um exemplo com a fim de. Estás contando essa história a fim de me convencer. Então, estás contando essa história com o propósito de me convencer, com a intenção de me convencer. Então, aí verificamos a significação desta locução a fim de como propósito e finalidade.
No entanto, a locução a fim de é diferente do adjetivo afim, que é escrito junto, tudo junto, afim. Assim como ele também pode aparecer em determinados enunciados como substantivo masculino. Normalmente aparece utilizado no plural, afins, mas também existe afim, obviamente, no singular, né? Então, daí, em significando adjetivo, né, com função de adjetivo ou substantivo, afim significa semelhante ou aparentado. Vamos ver um exemplo. Afim como substantivo em um enunciado. Vamos ver. Convidarei família e afins para a festa. Afins aí significa, então, aparentados, né? Aliados, adeptos. Então, utilizado aí também no plural. Convidarei família e afins para a festa, né? Convidarei família e aliados para a festa, convidarei família e aparentados para a festa, ok? Então, afins aí está desempenhando o papel de substantivo. Adiante, então, um exemplo com afim desempenhando um papel de adjetivo. Vamos ver, porque daí então tem a significação de afinidade, semelhança, né? Temos pensamentos afins, temos pensamentos parecidos, temos pensamentos semelhantes, né? Então, afins aí entra como uma característica de pensamentos, por isso tem a função de adjetivo nesse enunciado. Temos gosto afim, aí estaríamos utilizando no singular, né? Temos gosto parecido, temos gosto semelhante. Adiante, seguinte locução é ao encontro de, que tem a significação de no mesmo sentido ou direção, e concordância, importante lembrar. Ao encontro de é concordância. De encontro a é oposição. E ainda sentido ou direção oposta. Importante estar atento a essas duas locuções que são comumente utilizadas de modo incorreto. A seguinte locução é em torno de, que é diferente de em torno, escrito junto, né? Sendo locução, cada um dos termos são utilizados são escritos em separado, né? Em torno de, ao redor, em volta, né? E em torno, escrito tudo junto, é um substantivo masculino. E aí ele vai ter a ideia de redondeza, de proximidade, né? O entorno da minha casa, o entorno da praça, né? Então aí vai ser o substantivo masculino, significando redondeza e proximidade. E ainda temos uma terceira função para entorno, daí vem do verbo entornar, que é derramar, transbordar, né? E por último, o exemplo não é uma locução, mas é uma expressão comumente utilizada e de modo incorreto na maioria das vezes, que é a gente com a significação de pronome nós. É separado quando quisermos dizer a gente pede, a gente estuda, a gente dorme, certo? Indicando nós, a gente é separado e principalmente será conjugado sempre na terceira pessoa do singular, a gente, certo? Apenas quando se utilizar de fato nós é que faremos a conjugação na primeira pessoa do plural. Se não, em utilizando a gente, será
A gente bebe, a gente come, a gente pula, né? Terceira pessoa do singular. E para terminar ali, verificamos que é diferente de a gente escrito em todo, né? Em toda a extensão da palavra junta. Né? A gente, tudo junto, é um substantivo masculino e um substantivo feminino também. E indica, e dá a ideia de profissão, né? Dá a ideia de profissão, a significação de agente de saúde, agente imobiliário, agente público. Então, seriam estes exemplos para que nós tenhamos, a partir de agora, propriedade em escrevê-los corretamente. Espero que tenham apreciado mais esta dica e até a nossa próxima dica.